E estamos ao vivo. Pode começar, Nani. Obrigado, Vinícius. Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, mais um canto do Purgatório no âmbito do nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba, promovido e realizado pelo Curso de Letras Italiano da Universidade Federal do Paraná, em colaboração com o Consulado Geral da Itália de Curitiba. Então, hoje estamos no canto 29, já estamos nos aproximando, né, dos últimos cantos do Purgatório, e hoje temos aqui um dos momentos mais conhecidos, mais festejados, digamos assim, do Purgatório, que é esta grande procissão mística, em que Dante faz uma espécie de reflexão sobre a religião cristã, sobre a sua fé cristã, a partir desta grande procissão. Nós temos aqui vários elementos nessa procissão que nós vamos ler e depois vamos comentar brevemente. E temos uma espécie de história da fé, simbolizada nestes elementos da procissão, nos personagens da procissão, e nos elementos mesmo, né, não só personagens, que contam um pouco da história da religião cristã através dos livros da Bíblia. Nós temos aqui para ilustrar brevemente, para abrir esta conversa, uma das aquarelas do William Blake, que retrata aqui o carro triunfal. Esse carro triunfal, que como todos os elementos da procissão, tem uma função simbólico-alegórica. Este carro simboliza a própria igreja, vem puxado por este grifo, que é este animal híbrido, que tem duas naturezas, tem a cabeça e as asas de águia e o corpo de leão, simbolizando as duas naturezas de Cristo. A humana, o leão, a força, a potência, e a divina, a sapiência. Então, aqui este é um dos elementos, o elemento escolhido por Blake para retratar este canto. Mas nós vamos ver que toda a procissão é absolutamente simbólica e alegórica. Então, este é um dos momentos altos do Purgatório, porque esta procissão vai continuar agora até quase o final, né, da Cântica, e vai se discutir muito ainda sobre isso. Bem, para retratar este novo momento que Dante nos apresenta, ele vai fazer uma nova invocação às musas, porque ele está elevando o tom, está elevando o nível da discussão para um patamar superior. E, em função desta elevação de nível, ele pede mais inspiração para as musas. Isso acontece em outros momentos também, posteriormente, no Paraíso, a cada vez que ele tem que descrever algo extremamente complexo, ele faz uma nova invocação às musas. Bem, neste canto nós temos também, talvez infelizmente, a última vez, a última aparição, a última imagem, o último olhar de Virgílio. Realmente aqui, Virgílio, não vou dizer que Virgílio se despede, porque não é exatamente uma despedida. Nós temos o último olhar, a última visão de Virgílio. E depois, no próximo canto, quando Dante se der conta de que Virgílio não está mais aí, nós também vamos nos dar conta de que não houve nenhuma despedida formal. Virgílio simplesmente não está mais lá no próximo canto, quando chega Beatriz. Bem, então aqui nós temos esta última interação entre Dante e Virgílio, que não se faz através das palavras, mas simplesmente através do olhar. E Virgílio demonstra tanta surpresa quanto sente Dante ao ver esta procissão. E
Este momento é também, além de todo o simbolismo da procissão, este momento também é extremamente significativo, simbólico, porque é o momento em que Dante passa da filosofia à teologia, da ciência humana à ciência divina. É este justamente o passo, o degrau acima, em que Dante se coloca acima de Virgílio, e por isso ele pede aqui uma nova inspiração, ou mais inspiração às musas, porque ele está passando desta terminologia filosófica a uma terminologia teológica. Ele está passando de uma conceituação do saber humano baseado na filosofia a uma conceituação do saber baseado na teologia. Portanto, ele passa da razão à fé. E é justamente isso que está simbolizado nesta troca de olhar, neste último olhar entre os dois, em que Virgílio demonstra estupor, surpresa. Virgílio não está mais em condições de explicar a Dante o que está acontecendo. Então, é extremamente significativo esse momento da superação da razão, da filosofia, da ciência humana. A partir daqui, deste momento do purgatório, somente a fé que vai guiar Dante. Então, por isso também esta procissão é extremamente importante, porque é esta fé que vai guiar Dante, a fé que assume o lugar da razão, que vai dar todas as novas razões para Dante conhecer o mundo, este mundo e o outro. Então, esta procissão, que vai ser composta por vários elementos, né? Nós vamos ter aqui no começo da procissão 7 candelabros que podem simbolizar ou os 7 sacramentos da Igreja Católica, que são o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, o matrimônio, a ordenação dos sacerdotes e a unção dos enfermos. Ou pode simbolizar os 7 dons do Espírito Santo, que são sabedoria, o intelecto, conselho, força, ciência, piedade e temor de Deus. E essas são as interpretações mais comuns, mas pode ter outras. Então tem esses 7 candelabros que abrem a procissão, que já são um certo problema de interpretação. Depois a gente tem 24 anciãos que seguem esses candelabros, depois a gente tem 4 animais, depois a gente tem 3 mulheres dançando de um lado deste carro puxado pelo grifo, depois 4 mulheres do outro lado. Enfim, a gente tem vários elementos aqui, todos têm uma forte motivação para que Dante manifeste a sua fé. Então, bom, isso a gente vai ver, né? Melhor do que ficar falando em abstrato aqui, é nós lermos o canto e depois analisarmos com calma cada um destes elementos. Então, neste canto que é muito simples na sua constituição, mas muito complexo na sua interpretação. Vamos, então, passar pela leitura da professora Pauleta e depois vamos começar a comentar. Pauleta, por favor, então, com você. Eccomi. Cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole: Beati quorum tecta sunt peccata. E come ninfe che si givan sole per le salvatiche ombre, disiando qual di veder, qual di fuggir lo sole, allor si mossa contro il fiume, andando su per la riva. E io, pari di lei, picciol passo con picciol seguitando. Non eran 100 tra suoi passi e miei, quando le ripe igualmente dier volta, per modo che a levante mi rendei. Né ancor fu così nostra via molta, quando la donna tutta a me si torse, dicendo: Frate mio, guarda e ascolta. Ed ecco un lustro subito trascorse da tutte le parti,
per la gran foresta, tal che di balenar mi mise in forse, ma perché il balenar, come vien, resta, e quel durando più e più splendeva, nel mio pensier dicea: che cosa è questa? E una melodia dolce correva per l'aer luminoso, onde buon zelo mi fe riprender l'ardimento d'Eva, che là dove ubbidia la terra e il cielo, femmina, sola, e pur testè formata, non sofferse di star sotto alcun velo, sotto il qual se divota fosse stata, avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e più lunga fiata. Mentr'io mandava tra tante primizie dell'eterno piacer tutto sospeso e disioso ancora a più letizie, dinanzi a noi, tal quale un foco acceso, ci si fe l'aere sotto i verdi rami, e il dolce suon per canti era già inteso. O sacrosante vergini, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercé vi chiami. Or convien che l'icona per me versi, e uranie m'aiuti col suo coro, forti cose a pensar mettere in versi. Poco più oltre, 7 alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancor tra noi e loro. Ma quand'i fui sì presso di lor fatto che l'obietto comun, che il senso inganna, non perdea per distanza alcun suo atto la virtù che a ragion discorso ammanna, sì com'elli eran candelabri apprese e nelle voci del cantare Osanna. Di sopra fiammeggiava il bello arnese, più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno al buon Virgilio, ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto all'alte cose che si movieno incontro a noi sì tardi, che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò: perché pur ardi sì nell'affetto delle vive luci, e ciò che vien di retro allor non guardi? Genti v'io allor, come allor duci, venire appresso, vestite di bianco, e tal candor di qua giammai non fuci. L'acqua imprendea dal sinistro fianco, rendea a me la mia sinistra costa, s'io riguardava in lei come specchio, anco. Quand'io dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante, per veder meglio ai passi diedi sosta. E vidi le fiammelle andar davante, lasciando dietro a sé l'aere dipinto e di tratti pennelli avean sembiante, sì che lì sopra rimanea distinto di 7 liste, tutte in quei colori onde fa l'arco il sole e Delia il cinto. Questi ostendali indietro eran maggiori che la mia vista, e quanto a mio avviso 10 passi distavan quei di fori. Sotto così bel cielo com'io diviso, 24 segnori, a due, coronati venien di Fiordaliso. Tutti cantavan: benedicta tu e nelle figlie d'Adamo, e benedette siano in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda, libere fuor da quelle genti elette, sì come luce in ciel seconda, vennero appresso lor 4 animali, coronati ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di 6 ali, le penne piene d'occhi, e gli occhi d'argo, se fosser vivi, sarebber cotali. A descriver lor forme più non spargo rime, lettor, ch'altra spesa mi strigne, tanto che a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel che li dipigne come li vide dalla fredda parte venir con vento e con nube e con igne. E quali troverai nelle sue carte, tali eran quivi, salvo che alle penne Giovanni e Meco, e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor 4 contenne un carro, in su 2 rote, trionfale,
ch'al collo d'un grifon tirato venne. Esso tendeva in su l'una e l'altra ale, tra la mezzana e le 3 liste, sì che a nulla fendendo facea male. Tanto salivan che non eran viste, le membra d'oro avea quant'era uccello, e bianche l'altre di vermiglio miste. Non che Roma di carro così bello rallegrasse Africano, ovvero Augusto, ma quel del sol saria pover comello. Quel del sol che sviando fu combusto per l'orazion della terra devota, quando fu Giove arcanamente giusto. 3 donne in giro dalla destra rota venian danzando, l'una tanto rossa ch'appena fora dentro al foco nota. L'altra era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte, la terza parea neve testè mossa, e or parean dalla bianca tratte, or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre toglien l'andare, e tarde e ratte. Dalla sinistra 4 facean festa, in porpore vestite, dietro al modo d'una di lor ch'avea 3 occhi in testa. Appresso tutto il pertrattato nodo vidi 2 vecchi in abito dispari, ma pari in atto e onesto e sodo. L'un si mostrava alcun dei familiari di quel sommo Ippocrate che natura e gli animali fe ch'ella ha più cari. Mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida e aguta, tal che di qua dal rio mi fe paura. Poi vidi 4 in umile paruta, e di retro da tutti un vecchio solo venir, dormendo con la faccia arguta. E questi 7 col primaio stuolo erano abituati, ma di gigli d'intorno al capo non facean brolo, anzi di rose e d'altri fior vermigli. Giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardesser di sopra da cigli. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuon s'udì, e quelle genti degne parvero averla andar più interdetto, fermandosi ivi con le prime insegne. Ok, muito obrigado, muito bom, Pauleta. Muito bem, então, depois desta bela leitura, temos uma bela imagem para combinar com a bela leitura. Esta imagem aqui é de uma igreja, na verdade, uma basílica, né? Esse é o Arco do Triunfo de Gallia Placidia, na Basílica de São Paulo, Fuori le Mura, em Roma. E é toda afrescada e tem muitas cenas do Apocalipse. Esta aqui é justamente uma das cenas do livro do Apocalipse de São João, que mostra ali os 24 anciãos vestidos de branco, que no livro do no livro do Apocalipse representam os 24 livros do Velho Testamento. Então Dante muito provavelmente adaptou esta visão, porque o livro do Apocalipse é a principal referência de Dante para toda esta procissão. Depois tem lá em cima a representação simbólica dos 4 evangelistas, que muito comumente também na representação iconográfica da igreja são representados como animais alados. Na verdade, 3 animais e um como um homem alado, né? Então, nós temos aqui, lá em cima, vocês podem ver um boi, ou um touro, ou um bezerro, depende aí da tradução que se quiser, né? Mas, enfim, é um bovino alado que representa São Lucas. Depois nós temos ali São Mateus, que é representado como um homem alado, ou como um anjo, mais comumente chamado de anjo. Depois nós temos São Marcos, representado como um leão alado. E depois São João, representado como uma águia. De todas estas representações, acho que a mais comum, a mais conhecida de todas, é o leão alado, né, o leão de São Marcos, justamente porque é também símbolo da cidade de Veneza. Então, com toda a potência milenar da Sereníssima República de Veneza,
e depois, obviamente, com tudo aquilo que é ligado a Veneza, né? Nós temos lá na Piazza San Marco, né? Na Praça de São Marcos, diante da Basílica de São Marcos, né? Nós temos lá uma coluna com o leão alado. Então, esta representação, provavelmente de São Marcos é mais conhecida, mas para quem tem uma maior intimidade com a representação iconográfica da religião cristã, conhece muito bem esta representação, né, dos 4 evangelistas. Também Dante faz esse mesmo uso, né, da representação. Bem, vamos lá então à leitura do canto. Aqui nós temos um Cristo que parece um pouco irritado, né? Não parece muito tranquilo, muito sorridente, mas enfim, né, é uma representação mais séria. O canto então começa, como nós todos lembramos, né, no canto passado nós encontramos a bela Matelda, que é uma espécie de guia de Dante aqui no paraíso terrestre. Matelda estava lá colhendo flores e cantando. E aí conversa com Dante, e depois dessa conversa ela volta a cantar, né? Então, Dante diz aqui, fazendo uma espécie de homenagem ao seu amigo poeta Guido Cavalcanti, porque tem uma balada, uma poesia, uma balada do Guido Cavalcanti, que diz, cantando como fosse innamorata, então, cantando como fosse apaixonada. Depois, mais à frente nessa balada, ele diz, como mulher apaixonada. Então, claro que as palavras aqui não são, assim, especialmente significativas para nós dizermos é uma homenagem ao poeta Guido Cavalcanti, né? Porque é uma expressão bastante comum, né? Cantando como mulher apaixonada. Mas parece ser, sim, uma homenagem ao Guido Cavalcanti. Então, abre-se o canto assim, com a palavra cantando. Como mulher apaixonada, continuou, sendo o fim de suas palavras, beati quorum pecta sunt peccata. Ou seja, beatos aqueles cujos pecados são perdoados. Essas são as palavras iniciais do Salmo 31. Na verdade, aqui a tradução mais correta seria beatos ou bem-aventurados aqueles cujos pecados são cobertos. Não, mas são cobertos pelo perdão, então são perdoados. E como ninfas que iam sozinhas pelas selvagens sombras, desejando uma ver, outra fugir do sol, ela se moveu contra o rio, indo pela margem acima. Então, que Dante, naturalmente, mantendo ainda a coerência com as suas primeiras descrições de Matelda, dizendo que Matelda lembrava Prosérpina, ou que lembra também as ninfas dos bosques, ou dos rios, né? Porque nós temos várias categorias de ninfas, e umas justamente que adoram o sol e outras que fogem do sol. Então, assim, Dante descreve aqui Matelda, né? Como aquelas ninfas que que umas procuram o sol e outras fogem do sol, Matelda aqui vai pelas selvagens sombras. E vejam que é interessante que no canto passado eu já havia comentado a questão da sombra, né? Porque toda esta floresta do paraíso terrestre está na sombra. O sol não penetra sob as árvores, o que pode parecer estranho a princípio, mas nós vamos ver já já que esta é uma estratégia de Dante para enfatizar o contraste que ele cria entre esta sombra dos bosques, que é uma sombra agradável, não é uma sombra tétrica, né? Não é falta de luz exatamente, né? Tudo muito claro, tudo muito visível. Dante não tem nenhum problema de ver nada nessa sombra, né? Não é aquela falta de luz que provoca escuridão. Então é simplesmente uma proteção do sol. Mas também porque nós vamos ver aqui que logo vai vir este brilho imenso e que é muito mais facilmente imaginável a partir deste ambiente na sombra. Então, por isso Dante insiste aqui tanto nestas sombras. Então ele diz, ela se moveu contra o rio, ou seja, na direção contrária ao movimento das águas, né, a correnteza.
indo pela margem acima. E eu parelho a ela, pequeno passo com pequeno seguindo. Né? Porque Dante já havia dito, né, quando nos apresentou Matilda, que ela dava passinhos pequenos, como se fosse uma dançarina, colocando pé ante pé. E aqui nós temos mais uma daquelas representações, mais um quadro, né, ou um desenho, né, esse aqui do Francesco Scaramuzza, que representa a Matilda de um lado do rio e Dante, Virgílio Estácio, lá do outro lado do riacho. É um quadro muito bonito também do Scaramuzza. Não eram 100 entre os seus passos e os meus, ou seja, somando, cada um não havia dado 50 passos, quando as margens igualmente fizeram uma volta, de modo que ao levante me voltei. Então aqui Dante vai seguindo esse rio, né, seguindo Matilda, que vai um pouco à frente do outro lado, e o rio faz uma curva, e eles estão então de frente para o levante, para o lugar de onde nasce o sol. Representativo, obviamente, porque o sol sempre em um nível simbólico representa a luz de Deus, portanto representa o próprio Deus. Nem fora ainda tanto a nossa via adiante, quando a mulher toda a mim se voltou, dizendo: meu irmão, olha e escuta. Então vejam que aqui a Matilda, mais uma vez, né, brevemente ela já havia feito isso, ela estava guiando Dante, mas agora ela assume um pouco aquela função de guia que Virgílio não realiza mais desde que eles chegaram ao paraíso terrestre. A Matilda orienta Dante, claro, algo muito simples, né, muito superficial, mas é ela que diz: deixe de prestar atenção em qualquer outra coisa que você está prestando atenção e fixe, concentre-se nisto que vai acontecer agora. Então ela já anuncia que algo diferente vai acontecer. Eis que um brilho repentino passou por todas as partes da grande floresta, tanto que se relampeasse me veio a dúvida. Mas por que o relâmpago, como vem, acaba? E aquele, durando mais e mais, resplandecia, no meu pensamento dizia: o que é isto? Então vejam que Dante compara esse brilho ao brilho, né, repentino de um raio, de um relâmpago, com a diferença de que um relâmpago é algo que dura muito pouco, é momentâneo, né? Acontece, assim que vem, acaba, né? Como diz Dante, assim que vem, acaba. E este brilho não acabava, mas ia aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais intenso. E aí, junto com esse brilho, ele começa a escutar uma melodia. Uma melodia doce corria pelo ar luminoso. Bom, e aí ele interrompe um pouco a sua descrição para manifestar o seu lamento pelo fato de ter perdido, ele e toda a humanidade ter perdido a chance, a possibilidade de desfrutar destas delícias do paraíso. E por que isso? Porque Eva e Adão cometeram o pecado original, fizeram com que todos os humanos, então, perdessem a possibilidade de viver eternamente neste paraíso. Então ele interrompe a descrição para se lamentar, né? Ele diz: pelo que bom zelo me fez repreender a ousadia de Eva, que lá onde obedeciam a terra e o céu, mulher sozinha e recém-formada, não suportou estar sob algum véu. Então vejam, a crítica de Dante aqui, e me perdoem as feministas, mas acho que não dá para a gente criticar desse ponto de vista, né, que Dante fosse machista, não ele especificamente, mas absolutamente toda a sociedade do seu tempo via, e a igreja pregava isso, que o pecado original era culpa da mulher, porque a mulher era menos perfeita do que o homem, foi criada depois a partir do homem, e, portanto, a culpa era, em maior parte, da mulher. Esta era a visão medieval cristã de praticamente toda a Europa. Então, esta crítica de Dante aqui tem que levar isso em consideração, né? Não podemos olhar anacronicamente o fato, né? Mas o que ele diz aqui é especificamente a culpa de Eva, menos
de Adão, porque ele diz, vejam, me fez repreender a ousadia de Eva, que lá onde todos, ou seja, tudo obedecia à lei de Deus, né? Ele diz lá, onde obedeciam a terra e o céu. Mulher, então implicando que era o ser secundário, né? Criado depois de Adão, que era menos perfeita, assim eles entendiam. Sozinha, ou seja, não havia outra mulher ainda, não havia, além de Adão, não havia outros seres humanos. E recém-formada, portanto, inexperiente e precipitada, não suportou estar sob algum véu. E essa ideia do véu é justamente o véu que cobre alguma verdade, que cobre algum segredo. Então, Deus, que deu toda a liberdade para Adão e Eva, impôs uma única proibição: não comer do fruto de uma determinada árvore, né? A árvore da ciência do bem e do mal. Então, este era o véu. Não explicou por que não se podia comer daquele fruto, mas proibiu. E aí Eva não suportou a curiosidade e cometeu o pecado e levou Adão a cometer o pecado. Bom, não é a minha visão das coisas, mas esta é a história contada e defendida pela igreja medieval. Então, Dante lamenta que Eva não tenha resistido e tenha sido ousada mais do que poderia e tenha perdido o paraíso, não somente para ela e Adão, mas para todos os descendentes, para toda a humanidade. E aí ele diz ainda, sob o véu, se devota tivesse sido, eu teria aquelas inefáveis delícias sentido antes e por mais tempo. Então, Dante diz que ele, mas aqui ele implica, né, todos os seres humanos poderiam desfrutar de todas aquelas delícias. Bem, ele diz então, enquanto eu ia entre tantas primícias do eterno prazer, todo distraído e desejoso de ainda mais letícias, diante de nós, tal qual um fogo aceso fez-se o ar sobre os verdes ramos, e o doce som como cantos já se entendia. Então vejam que esta luz que ia aumentando, 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 de repente acendeu-se mais ainda, todo o ar começou a brilhar como se fosse um fogo aceso. Então, aqui vejam que o contraste com a sombra que eu havia dito antes é absolutamente proposital, para que seja mais forte essa sensação. Porque se eles estivessem debaixo do sol, naturalmente, ele poderia dizer, como vai dizer depois no paraíso, com uma imagem muito bonita, né, a um certo ponto ele diz que de repente foi como se em pleno meio-dia se acendesse um novo sol, tal o aumento de luminosidade. É uma imagem muito, muito bonita, mas esse ele cria lá no paraíso, né? Então aqui ele não chegou a esse ponto ainda, então aqui ele deixa esse bosque na sombra para que o contraste desta luz imensa, fortíssima, seja mais notável. E aqui a doce melodia que ele citou agora há pouco, ele já entende como um canto. E aí, para descrever tudo isso, é que ele vai pedir aqui mais inspiração às musas, né? Então ele faz uma nova invocação, né? Uma nova invocatio, né? No termo latino que a gente usa na teoria literária, né? A invocatio, a invocação às musas. Então, lá no começo do Purgatório, né? No primeiro canto, bom, ele faz uma invocação às musas lá no começo do inferno, né? No segundo canto do inferno. No começo aqui do Purgatório, ele chama as musas de santas musas e pede a inspiração das musas de modo geral e de Calíope, que é a musa da poesia épica, de modo especial. E agora aqui ele vai pedir mais inspiração às musas de maneira geral, né, que ele chama de sacrossantas virgens, e mais Urânia, de modo especial, né, uma das musas, que é a musa da astronomia e das ciências celestes.
Então ele vai dizer: ó sacrossantas virgens, se fome, frio ou noites em branco já por vós sofri, razão me esporeia que eu mercê vos peça. Então, ele, para descrever, para cantar este espetáculo absolutamente extraordinário que vai acontecer, que vai se desenrolar diante dos seus olhos, ele pede essa inspiração. E ele diz que ele precisa dessa inspiração e manifesta a sua dedicação absoluta à poesia. Então é como se ele dissesse: vejam, santas musas, que eu mereço essa inspiração, porque eu, por toda a minha vida, tenho me dedicado à poesia, passando fome, passando frio, passando noites em branco. É justamente isso que ele diz, né? Se fome, frio ou noites em branco já sofri. Esse se, na verdade, é só uma questão retórica, né? O que ele está dizendo é que, sim, ele passou fome, passou frio e passou noites em branco. Então, este se é só retórico, é uma afirmação, não é uma hipótese. Ele diz: isso me dá motivo, me dá razão para pedir inspiração. Ora é preciso que Helicona por mim jorre, Eurânia me ajude com seu coro, coisas só de pensar já difíceis a pôr em versos. Então ele diz: é preciso que Helicona por mim jorre. Aqui ele usa, né, o nome da montanha, né, Helicona é um monte na Grécia, né, na Beócia, tradicionalmente tomado pelos poetas antigos, clássicos, como sede das musas. E neste monte havia duas fontes legendárias, né, Aganipe e Hipocrene, né, as duas fontes que dariam inspiração a quem bebesse destas águas. Então ele pede que o Monte Helicona jorre água inspiradora das fontes para ele. E aí pede inspiração também, especialmente a musa Urânia. Me ajude com o seu coro, ele diz. O coro é todas as outras musas. Então ele pede ajuda a todas as musas, especialmente a Urânia, porque ele vai descrever coisas celestes. Por isso, Urânia, né, a musa das ciências celestes. E ele diz coisas, ele quer pôr em versos, né, quer contar nos seus versos coisas que são difíceis só de pensar, só de imaginar já são difíceis. Quem dirá pôr em versos? Então, por isso ele pede tanta inspiração. E aí, uma vez feita esta invocação às musas, ele começa a descrever, então, a procissão mística que começa a desfilar diante dos seus olhos. E como eu já disse, o livro do Apocalipse, né, as visões do Apocalipse de São João, são a base ideal sobre a qual Dante constrói, né, toda essa sua visão, esta sua procissão. Pouco adiante, 7 árvores de ouro falseava na aparência o longo percurso do meio que havia ainda entre nós e elas. Então, veja, ele começa descrevendo agora, no momento em que ele está escrevendo, ou seja, depois de concluída a viagem, ele está escrevendo, ele lembra que quando ele estava lá, por causa da distância muito grande ainda, ele vê algo que ele não distingue muito bem e imagina que são árvores de ouro. Por isso ele diz, ele falseava na aparência o longo percurso. Ele estava muito distante ainda, então imaginou que fossem árvores de ouro. Na verdade são candelabros, né? A gente já vai saber. Mas quando eu cheguei mais perto, de fato, que o objeto comum, que o sentido engana, não perdia pela distância nenhuma sua qualidade, pela virtude que a razão discurso fornece, que eram candelabros então percebi. E nas vozes do canto, hosana. Então, veja, todo esse discurso aqui, ele diz, né? Quando eu cheguei mais perto, que o objeto comum que engana o sentido, né, que engana um dos sentidos, chegando mais perto, não engana mais a todos os sentidos. Então, ele percebe que efetivamente eram candelabros, né, e não árvores. Acima flamejava o belo conjunto mais claro do que a lua no sereno da meia-noite, no seu meio-mês. Então,
em meio a todo esse brilho, como se o ar tivesse pegado fogo, né, como ele descreve há poucos versos atrás, ele diz que, mais brilhante ainda do que tudo isso, flamejava todo este belo conjunto dos 7 candelabros. Bem, então aqui começam os nossos problemas ou as nossas delícias de interpretação. O que significam estes 7 candelabros? Bem, quase todos os dantistas se dividem em 2 opções principais. Visto que o Apocalipse é a fonte ideal de Dante, e lá no Apocalipse, estes 7 candelabros simbolizam as 7 igrejas da Ásia, mas por extensão todas as igrejas, começa-se a contar a história da igreja. Então, estes 7 candelabros têm a função de abrir essa procissão, manifestando que esta é a história da igreja. Bem, esta é uma interpretação mais, digamos assim, aceita por todos, né? Começa a história da igreja. Mas lá no Apocalipse, São João também fala destas luzes que estão nos candelabros, que representam os 7 Espíritos de Deus. O que nem mesmo os teólogos concordam exatamente sobre o que significa os 7 Espíritos de Deus. Bem, a nossa interpretação aqui, e aqui eu digo que os dantistas se dividem um pouco para uma interpretação um pouco para outra, é que estes 7 candelabros representam os 7 dons do Espírito Santo, que são citados na Bíblia por Isaías, que são a sabedoria, o intelecto, o conselho, a força, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Estes são, então, os 7 dons do Espírito Santo que estes candelabros representam, abrindo, portanto, a história da igreja cristã, a história da fé cristã, que se baseia nestes 7 elementos. Então, sabedoria, intelecto, conselho, força, ciência, piedade e temor de Deus. Veja, extremamente interessante aqui, sabedoria, intelecto, ciência e conselho, ou seja, bom senso. Extremamente importante estes 4, independentemente de religião, né? Sabedoria, intelecto, ciência e bom senso. O que falta a muita gente atualmente, né? Então, por favor, né? Vamos pensar muito bem nisso, porque temos eleições chegando. Bem, outra interpretação muito bem aceita é de que estes 7 candelabros representam os 7 sacramentos da religião cristã católica, que são o batismo, a crisma ou confirmação, né, também chamado, então, batismo, crisma ou confirmação, a Eucaristia, a penitência ou confissão, né, que penitência ou confissão, o matrimônio, a ordem ou ordenação dos sacerdotes e a unção dos extremos. Estes são os 7 sacramentos oficiais da Igreja Católica. Então, estes candelabros representam ou uma coisa ou outra, ou todas as coisas, porque uma representação não exclui a outra. Dante não é sempre, como dizer, não é sempre limitado nas suas representações. Pode haver um simbolismo múltiplo aqui nestes candelabros. De qualquer maneira, eles abrem a procissão, abrem a história da igreja, dando, por assim dizer, uma base, uma fundamentação. Quais são os elementos que constituem esta fé? Bem, então Dante diz, eu me voltei, veja, primeiro elemento da procissão, né, que chama a atenção de Dante, os candelabros. Eu me voltei de admiração pleno ao bom Virgílio, e ele me respondeu com expressão não menos carregada de estupor. Então, aqui aquilo que eu falava no começo, né?
a última visão que Dante tem de Virgílio, que nós temos de Virgílio, é esta visão, né, com uma expressão carregada de estupor. Ou seja, Virgílio não sabe explicar, não está entendendo exatamente como Dante, talvez menos ainda do que Dante, porque Dante tem um conhecimento teológico, um conhecimento tanto da teoria quanto da prática da religião, que talvez lhe deem maiores e melhores condições de interpretar aquilo que ele está vendo. Então, este já é um indício do processo natural em que o discípulo Dante superou o mestre Virgílio. Então, Virgílio aqui olha para Dante com esta expressão carregada de estupor. Ou seja, Virgílio que é a voz da razão, Virgílio que é a alegoria da filosofia, da ciência humana, não tem mais palavras para explicar. Não sabe, então não pode explicar o que não sabe. Então, aqui é, digamos assim, a declaração final de que a função de mestre de Virgílio está definitivamente encerrada. Por isso, o correlativo conceito de que a filosofia está superada, a ciência humana está superada. A partir daqui, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo e o que justifica tudo aquilo que acontece, que dá coerência a tudo que nós vamos testemunhar junto com Dante, é a fé, não mais a razão. Então vejam que Dante é genial neste detalhe tão simples, né, deste olhar carregado de estupor de Virgílio, que simboliza a razão, a filosofia, a ciência humana. Então, aqui, Dante se despede de Virgílio, Dante poeta, não Dante personagem, porque Dante personagem não sabe que Virgílio vai desaparecer depois disso. Então, uma cena extremamente simbólica deste momento de superação da filosofia. Bem, nós temos aqui uma representação do Federico Zuccari, apenas um detalhe, é um dos desenhos do Zuccari que não está em tão boas condições assim, então eu cortei só um detalhe que está um pouco mais visível. Na interpretação aqui do Zuccari, nós vemos que há figuras aladas, anjos, né, levando estes candelabros, o que não aparece na descrição de Dante. Né? Aqui é uma interpretação do Federico Zuccari de que estes candelabros são levados por anjos. Dante não diz nada disso, né? Os candelabros vêm por conta própria, na descrição que nós temos até agora aqui. Né? Então voltei a observar as altas coisas que se moviam ao nosso encontro, tão lentas que seriam vencidas por andar de noiva. Então vejam que esta ideia, este costume da noiva entrar na igreja, percorrer da porta de entrada até o altar, todo aquele corredor, muito lentamente, não é uma tradição nova. Né? Dante já fala disso aqui, né, que estes candelabros, vejam que ele não diz que são carregados por alguém ou por, né, uma criatura, por um anjo, seja o que for. Ele diz as altas coisas, ou seja, os candelabros, se moviam por conta própria, né, entende-se. Muito lentamente, mais lentamente do que uma noiva caminhando em direção ao altar. E aí, como Dante está prestando atenção muito fixamente nestes candelabros, só nisto, Matelda, exercendo aqui um pouco a sua função de guia ou de responsável, enfim, pela orientação de Dante, repreende Dante, né? Então ele diz, a mulher me repreendeu, por que só ardes assim com afeto pelas vivas luzes e o que vem atrás delas não olhas? Então Dante, respondendo a essa pequena crítica de Matelda, ele olha para trás dos candelabros e diz, gente vi eu então, como seus guias, vir adiante vestida de branco, e tal brancor aqui não houve jamais.
Então, aqui nós temos também uma representação ali do Federico Zuccari, né, num daqueles desenhos, como eu disse, não está em tão boas condições, né, e pelo colorido aqui, nós não podemos efetivamente comprovar que estão vestidos de branco, né, mas é o que Dante diz, né? Nós temos aqui, então, alguns daqueles 24 anciãos, 24 senhores vestidos de branco. Então ele diz, né, a água do lado esquerdo resplandecia e refletia o meu flanco esquerdo se eu a olhava como fosse espelho. Quando da minha margem cheguei em lugar em que só o rio me separava de tudo aquilo, para ver melhor, parei os passos. Então Dante continua seguindo, continua andando, né? Ele estava apreciando os candelabros, seguindo junto e olhando os candelabros. E agora vem estes senhores vestidos de branco, e aí Dante resolve parar para ver melhor, para poder observar, prestar atenção exclusivamente a este desfile, a esta procissão. E vi as chamas ir adiante, deixando atrás de si o ar tingido e de traços de pincéis tinham a aparência. Então vejam, os candelabros foram adiante, né? Dante parou, e aqui nós temos na representação do Amos Natini, né, um colorido totalmente diferente, né, daquele que nós tivemos aqui nos desenhos anteriores, né? O Amos Natini, nas suas aquarelas, né, é muito mais... usa cores muito mais vivas, né? Então nós temos aqui os candelabros, que também na visão do Amos Natini, não vão adiante sozinhos, né, mas eles estão ali seguindo um anjo, como se estivessem presos nas costas desse anjo, né? Então nós temos ali os candelabros, os 7 candelabros, que vão deixando, cujas chamas vão deixando atrás uma listra, ou 7 listras de cores, né, que Dante diz ali, que deixavam o ar tingido como se fossem pinceladas de cores. De modo que ali em cima ficaram distintas 7 listras, todas naquelas cores de que faz arco o sol e dele a cinto. Então, arco naquelas cores de que faz arco o sol. Então, o arco-íris, né, que forma o arco com aquelas cores. E Délia é uma da ilha de Delos, onde era cultivado ou onde era cultuada Diana, que é uma representação da lua, então por isso a lua também é chamada de Délia. Então, aquele halo que se forma em torno, aquele anel que se forma em torno da lua, às vezes, colorido também, Dante diz aqui então, com as mesmas cores que tem aquele anel em torno da lua e que tem o arco-íris, que formam o arco-íris, né? E aqui tem uma discussão, não sei quanto própria, mas enfim, sobre quais eram as cores. Alguns dantistas se empenham nessa discussão, né? Quais eram as cores? Eram 7 cores? Ou cada uma dessas chamas tinha as várias cores de que o arco-íris era constituído na época de Dante? Por que essa discussão? Porque, bom, vocês devem saber, né, que as várias culturas ao longo da história, mas mesmo hoje em dia, contemporaneamente, discutem sobre quantas cores se veem no arco-íris. Né? Nós aqui no Brasil, costumeiramente, dizemos que são 7 cores, mas há culturas que veem 5, que veem 6, que veem 9, que veem 3. Então, há uma discussão sobre quantas cores compõem o arco-íris. E parece que, em outros textos da época, eu não fiz uma pesquisa sobre isso, eu só li muito superficialmente, parece que no tempo de Dante não se entendia o arco-íris formado por 7 cores, mas por 4 ou 5. Então, aí há uma discussão, né? Talvez isso interesse e alguém vá pesquisar e descobrir quantas cores se via no arco-íris na época de Dante. Então, aqui, estas 7 listras têm que ser interpretadas
à luz dessa informação. Talvez não fossem 7 cores, mas cada uma destas listras deixadas pela chama, talvez tivesse 4 ou 5 cores. Então, que se repetissem. Enfim, é um detalhe. Bem, então aqui nós vemos, de uma maneira um pouco mais ampla, a procissão aberta pelos 7 candelabros, que representam, então, como nós já dissemos, né, ou os 7 sacramentos da religião cristã católica, ou os 7 dons do Espírito Santo. Depois nós temos aqui estes 24 anciãos, os 24 senhores vestidos de branco. Depois disso, nós vamos ter ali 4 animais alados, que estão em torno de um carro puxado por um grifo, né? O carro, esses 4 animais alados representam os 4 evangelistas, ou os 4 evangelhos. Depois, o grifo, Cristo, que puxa o carro, a igreja. Depois nós vamos ter 3 mulheres que dançam do lado direito do carro, 4 mulheres que dançam do lado esquerdo. Né, ali nós vemos na representação, né, as mulheres ali, uma vestida de vermelho, uma de verde e uma de branco, que são as virtudes teologais. Lá do outro lado nós temos outras 4, não dá para ver muito bem ali as 4, mas são outras 4 mulheres vestidas de púrpura, de vermelho. Depois nós temos mais 2 velhos, depois mais 4 velhos ou anciãos, depois mais 1. Então, aí esta é a constituição total desta procissão que Dante vê e que está representado e quase tudo visível aqui no quadro do Amos Natini. E o grifo ali, enorme, com as asas que vão muito alto. Bem, então, Dante está descrevendo ali, né? Estes estandartes atrás eram maiores do que minha vista, e pelo meu cálculo, 10 passos distavam aqueles de fora. O que ele chama de estandartes aqui são as luzes, né, que as chamas vão deixando atrás de si no ar. Então ele diz que elas continuam a perder de vista, né? Ele não consegue chegar ao fim destas luzes com o seu olhar. Sob tão belo céu como eu descrevo, 24 senhores, de 2 em 2, coroados vinham de flores de lis. Bem, então aqui nós temos, né, na representação aqui do Gustave Doré, esses 24 senhores vestidos de branco e coroados com flores de lis. Bem, então aqui a interpretação é praticamente unânime, né? Todos os dantistas entendem que esses 24 anciãos, ou 24 senhores, representam, assim como no Apocalipse, os 24 livros do Velho Testamento. Bom, daí alguém pode dizer, tá, mas não são 24 livros no Velho Testamento. Depende da versão da Bíblia. Né? Depende da versão da Bíblia. Então, em algumas versões da Bíblia, há mais, em outras, menos. Mas a versão que Dante utiliza, enfim, são 24 livros. Bem, eles vêm coroados de flores de lis, flores brancas. Por quê? Todas as cores aqui têm uma representação, têm um simbolismo muito forte. Então, nós temos o principal destes, as principais cores aqui são o branco, o verde e o vermelho. Então, o branco representa a fé. O verde, esse todo mundo sabe, né? A esperança. E o vermelho, a caridade. Então, as 3 virtudes teologais, as virtudes, ou teológicas, né? As virtudes máximas, são representadas sempre com estas cores. Verde, a esperança, branco, a fé, e vermelho, a caridade. Estes 24 senhores estão vestidos de branco, representando a fé, e são coroados de flores brancas, justamente porque a maior virtude
destes representantes do Antigo Testamento, a maior virtude deles é a fé. Fé em um Cristo vindouro, um Cristo que ainda viria, se manifestaria como Filho de Deus. Então eles tinham fé mais do que outra virtude, porque acreditavam que tudo aquilo que se lhes prometia aconteceria. Bem, eles vêm cantando uma lauda a Maria. Todos cantavam: bendita tu nas filhas de Adão, e benditas sejam em eterno as belezas tuas. Então isto é endereçado a Maria, mãe de Jesus. Depois que as flores e as outras frescas ervas à minha frente, na outra margem, livres foram daquelas gentes eleitas. Então veja o que Dante diz aqui. Não depois que estes 24 senhores passaram diante de mim, mas depois que eles passaram diante das flores e das outras ervas frescas que estavam à margem do rio. Porque Dante está vendo, ao mesmo tempo, estes senhores que estão passando, reais, de verdade ali, e refletidos nas águas. Então eles passam pelas flores, pelas plantas, pelas águas. Assim como luz no céu segue, vieram atrás deles 4 animais coroados, cada um de verde fronda. Cada um era provido de 6 asas, as penas plenas de olhos, e os olhos de Argo, se fossem vivos, seriam como aqueles. Bem, então, logo atrás destes 24 senhores, vêm 4 animais, que são coroados de verde. Os anciãos eram coroados de branco, porque a maior virtude deles era a fé. Estes 4 animais, que representam os 4 evangelhos, ou os 4 evangelistas, são coroados de verde, porque simbolizam principalmente a esperança anunciada pelos evangelhos. Então, os evangelhos que contam o nascimento e a paixão de Jesus anunciam a esperança para toda a humanidade, a redenção do pecado e a esperança de salvação para todos. Por isso eles são coroados de verde. E esta representação, aqui como eu havia já mencionado brevemente, dos evangelistas como animais, é uma representação muito clássica, né? A iconografia cristã está repleta destas representações. E aqui nós temos uma placa de mármore que hoje em dia se encontra no Castelo Sforzesco, castelo da família Sforza, em Milão. Ela não é originalmente de lá, porque esse castelo foi construído no século XV. O Castelo Sforzesco de Milão, como nós podemos vê-lo hoje, foi construído no século XV sobre uma construção precedente, que é do século XIV. Mas esta placa de mármore, que tem esculpidas aqui, que tem esculpida a representação dos evangelistas, é da metade do século XII. Então, hoje em dia ela se encontra lá no castelo, mas ela não pertencia originalmente ao castelo, que foi construído só depois. Mas aqui, enfim, era uma placa de mármore que representa justamente os 4 evangelistas. Então, a gente tem aqui como o boi ou touro, Lucas, depois Mateus como o anjo, São João como a águia e o leão alado, São Marcos. E vejam que todos eles têm um livro, né, entre as garras ou as patas, ou no caso do anjo, na mão, né, eles têm um livro que representa o evangelho, justamente. Bem, e Dante descreve, então, como eram estes animais que vinham seguindo estes 24 senhores. Ele diz, cada um era provido de 6 asas. E as penas das asas eram plenas de olhos, né, desenhados, né? E os olhos de Argo, se fossem vivos, seriam como aqueles. Argo é o legendário gigante de 100 olhos, tinha olhos por todo o corpo, e que era um guardião dos deuses.
né? Acho que a história mais conhecida dele é quando Zeus tem uma amante, que é Io, e a mulher de Zeus era ciumenta, como sempre aparece nas narrações mitológicas, quer se vingar, então Zeus transforma Io em uma vaca, e Hera pede que este gigante Argo vá vigiá-la. Bem, Argo tem 100 olhos e ele dorme com 50 olhos de cada vez, de modo que sempre há 50 olhos que estão acordados. Mas o deus Hermes vai lá e consegue fazê-lo adormecer e acaba matando o gigante e libertando Io. Essa é uma um dos mitos em que Argo aparece, o gigante de 100 olhos. Então Dante diz que se Argo estivesse vivo, se tivesse os seus 100 olhos, eles deveriam ser como estes olhos nas penas dos animais que ele vê ali. E daí ele diz que não vai descrever mais, não vai perder tempo descrevendo esses animais, porque ele diz que esses animais são como os descreve Ezequiel na Bíblia, né, no livro de Ezequiel, ele descreve estes animais. Ele diz, então, a descrever suas formas, mas não dispenso rimas, leitor. Que outra fadiga me preme, tanto que a esta não posso ser largo. Então, ele está dizendo, de uma certa maneira, se desculpando com o leitor, né, dizendo, olha, leitor, eu não posso perder mais tempo descrevendo estes animais, porque eu tenho coisa mais importante para descrever e não tem muito tempo, muito papel. Mas lê Ezequiel que os pinta como os viu das terras frias vir, com vento e com nuvens e com fogo. Então, basta ler lá no livro de Ezequiel, como Ezequiel descreve esses animais vindos do norte e como os encontrarás nos seus papéis, assim eram aqui. Salvo que pelas penas João está comigo e dele se afasta. Bem, então, Ezequiel é também a referência para São João no Apocalipse, quando descreve esses animais, os toma diretamente do livro da descrição de Ezequiel. Então Dante diz, não vou perder tempo descrevendo, mas se você quiser saber exatamente como eles eram, você, leitor, se quiser saber como eles eram, leia lá em Ezequiel e está bem descrito. É aquilo mesmo, da maneira como descrevia Ezequiel, exceto pelo fato de que Ezequiel os descreve com 4 asas, e depois São João, no Apocalipse, descrevendo esses mesmos animais, os descreve com 6 asas. É isso. Então, Dante diz, eu sigo São João, né? Então, descrevo com 6 asas. O espaço interno a eles, então, entre esses 4 animais, o espaço interno a eles 4 continha um carro de 2 rodas triunfal, que ao pescoço de um grifo puxado vinha. Então, vejam, aqui vem definitivamente o núcleo, o centro desta procissão, né, que é o carro puxado pelo grifo. É a igreja que está sendo trazida adiante, puxada por este animal híbrido, este animal que tem 2 naturezas e que representa também, tradicionalmente, na iconografia cristã, Cristo. A gente tem vários animais, né? Às vezes um peixe, às vezes o pelicano, mas muito comumente também o grifo, por causa das suas 2 naturezas. Né? No caso do grifo, o leão e a águia, que representam a natureza humana e a divina. Então, Cristo aqui é uma representação transparente, né? Especialmente na época de Dante, né? É absolutamente comum essa representação. E é o centro da procissão. E esse grifo, nós temos aqui mais uma das representações aqui do Federico Zuccari, né? Nós temos aqui ao lado este grifo que tem uma interpretação um pouquinho diferente, talvez, do que Dante descreve, mas, enfim, ele tem a parte frontal de águia, né, cabeça, pescoço, peito e as asas, e depois o corpo de leão. Embora as patas não sejam de leão,
né? E na descrição de Dante aparentemente deveriam ser, mas enfim, é a interpretação aqui do Zuccari. E as asas que vão muito altas lá em cima, e nós podemos ver que as pontas das asas ali estão entre as listras coloridas que as chamas deixavam no ar. E é assim que Dante as descreve. Ele estendia acima uma e outra asa entre a mediana e 3 listras, de modo que a nenhuma fendendo fazia mal. Então as listras deixadas pela luz, elas são separadas, e as asas do grifo estão entre duas, sem tocar nenhuma, para não interromper este fluxo, né, das luzes. Tanto subiam que não eram vistas. Então vejam que as pontas das asas do grifo eram muito altas, Dante não podia ver onde acabavam estas asas. E aí ele diz, os membros de ouro tinha a parte pássaro, e brancos a outra, de vermelho mistas. Então a parte que era águia, tronco, cabeça e asas, era dourada. E o restante, a parte leão, era branca e vermelha. E esse grifo vem puxando um carro. E esse carro é um carro triunfal e glorioso, como Dante descreve, né? Ele diz ali, não só Roma de carro tão belo não alegrava o africano, ou mesmo Augusto, mas até o do sol seria pobre diante dele. Então, os carros em que desfilavam os generais romanos, os imperadores romanos, os carros luxuosíssimos, não chegavam nem perto desse, mas não só, nem o carro de Apolo, né, que é, mitologicamente, né, o Sol é o carro de Apolo, que atravessa o céu todo dia. Nem mesmo o carro do Sol seria páreo para a beleza deste carro. E daí ele fala ali mais dá uma informação mais sobre a mitologia, né? Ele diz, o carro do Sol, que desviando foi combusto pela oração da terra devota, quando foi Júpiter arcanamente justo. Então aqui, claro, a referência é ao episódio em que Fetonte, filho de Apolo, pega o seu carro e vai atravessar o céu e perde o controle do carro, e aí Júpiter, para evitar que todo o céu se incendeie, acaba fulminando o Fetonte com um raio, o Fetonte morre, e aí tudo se resolve lá em cima, mas fica a marca deste desvio do carro do Sol, que é a Via Láctea. Então aqui ele diz, esse carro triunfal maravilhoso. E daí descreve, ao lado direito do carro, 3 mulheres dançando, 3 donzelas dançando. Ele diz ali, 3 mulheres em roda, perto da direita roda, vinham dançando. Uma tão vermelha que mal seria dentro do fogo notada. Outra era como se as carnes e os ossos fossem de esmeralda feitos. A terceira parecia neve recém-caída. Então aqui a simbologia, como eu disse, está ligada à cor, né? Estas 3 mulheres, ao lado direito, o lado principal do carro da igreja, são as virtudes teologais ou teológicas. São a fé, a esperança e a caridade. Aqui nós vemos na representação do Gustave Doré, que é uma representação em preto e branco, né? Então não se veem as cores, mas a gente pode imaginar, né, as cores delas. E Dante diz, uma era vermelha, uma era branca e uma era verde. Então não diz só vestida de, não são só as roupas, elas inteiras, a pele inclusive, né? Então uma tão vermelha que mal seria dentro do fogo notada. E esta é a caridade. Outra como se fosse de esmeralda, então verde, a esperança. E a branca que simboliza a fé, branca como neve recém-caída. Como eu disse, estas cores estão sempre ligadas a essa representação. E ora apareciam pela branca lideradas, ora pela vermelha. E pelo canto destas, outras marcavam o andamento, lentas ou rápidas. Bem, por que elas são lideradas ora pela branca, a fé, ora pela vermelha, caridade, mas não pela esperança? Bem, a fé e a caridade se alternam
entre elas para guiar todas, mas a principal delas é sempre a caridade. Por isso, é o canto da caridade, a prática da caridade que define o andamento das outras mais rápido ou mais lento, porque a caridade é a principal das virtudes. Isso a maioria dos teólogos afirma, e Dante crê plenamente nisso. A caridade é a mais importante das virtudes. Bem, elas estão, então, do lado direito do carro, que é o lado mais importante. Do lado esquerdo, 4 mulheres, 4 faziam festa, de púrpura vestidas, seguindo o modo de uma delas, que tinha 3 olhos na testa. Bem, então nós temos das 7 virtudes, as 3 teologais, fé, esperança e caridade, são as mais importantes, e são aquelas ligadas especificamente à religião, à espiritualidade. E depois nós temos as 4 outras, que são conhecidas como as virtudes cardeais ou as virtudes civis, porque elas não são ligadas diretamente à religião. Tanto que Dante diz que todos aqueles espíritos, como Virgílio, por exemplo, e todos aqueles outros espíritos iluminados da antiguidade que estão no limbo, praticaram estas 4 virtudes, mesmo não ligados a nenhuma religião. Então, são a prudência, a justiça, a força e a temperança. Temperança como equilíbrio, bom senso, equilíbrio, enfim. São as 4 virtudes civis ou virtudes cardeais que todos deveriam seguir e praticar, independentemente de religião. E qual é a mais importante delas? Que tem 3 olhos na testa, aquela que guia as outras aqui. É a prudência, comumente representada como uma mulher com 3 olhos na testa. Por que 3 olhos? O próprio Dante esclarece isso na sua obra protofilosófica, O Convívio, quando ele diz lá que a prudência é representada com 3 olhos, porque ela vê o passado, então ela tem a memória do passado, o conhecimento do presente e a previsão do futuro. Esta é a prudência. Tem os 3 olhos que representam memória do passado, conhecimento do presente e visão do futuro. Então ela é a guia das outras. Bem, então depois do carro, a igreja, puxado pelo grifo Cristo, ladeado pelas 3 virtudes teologais, fé, esperança, caridade, pelas 4 cardeais, prudência, justiça, força e temperança. Atrás deste conjunto todo, vem mais 2 velhos. Então ele diz, atrás de todo bem tratado conjunto, vi 2 velhos em roupas díspares, mas iguais na atitude, honesta e sóbria. Quem são esses 2? Um se mostrava como discípulo daquele sumo Hipócrates, que a natureza criou para os animais que ela tem mais caros. Então, discípulo de Hipócrates. Hipócrates é o grande médico, considerado o pai da medicina, ou quase o inventor da medicina, cujos textos eram estudados, os aforismas de Hipócrates eram estudados como textos nas escolas de medicina durante toda a época clássica e medieval. Então, chamar alguém de discípulo de Hipócrates significava chamar de médico, ou pelo menos estudante de medicina. E São Lucas era médico, São Paulo o saúda assim em uma sua carta, endereçada a Lucas, ele o chama meu caro, meu querido, meu bom médico. Então, Lucas era médico. Bem, mostrava o outro a contrária intenção, com uma espada brilhante e aguda, que até deste lado do rio me deu medo. Então, esse com a espada na mão representa mais claramente, mais facilmente, São Paulo, que havia sido um soldado romano antes de se converter ao cristianismo. Então, São Paulo, com a espada na mão, é fácil de reconhecer, o ex-soldado. E São Paulo, é claro, é o mais
militante dos apóstolos. Então, aqui nós temos São Lucas e São Paulo. O que representam esses dois? São Lucas, a grande maioria dos dantistas entende que representa os Atos dos Apóstolos, que parecem, pelo estilo, pela data, pelo modo de escrever, enfim, parece ser uma continuação do Evangelho de São Lucas. Então, eles consideram, né, Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. Mas isso é uma hipótese, né, não é algo assentado, definido. E São Paulo, o autor das várias epístolas, né, que são também considerados textos sagrados, né, não são livros da Bíblia, mas são cartas, né, epístolas que ele escreveu a muita gente. Então aqui representa os Atos dos Apóstolos e as epístolas de São Paulo. Depois vi 4 em humilde aparência, e atrás de todos um velho sozinho vir, dormindo com a face astuta. Bem, então aqui esta representação desses 4 em humilde aparência, aqui há uma certa oscilação na interpretação, mas assim a grande maioria interpreta esses 4 como os autores das principais epístolas depois daquelas de São Paulo. Então seria São Pedro, São João, São Tiago e São Judas, né, autores também de inúmeras epístolas que fazem parte do conjunto das Sagradas Escrituras. E depois, é claro, este velho que vem sozinho, dormindo enquanto anda, este é mais fácil de interpretar, né? Porque este que encerra a procissão é justamente aquele que dá origem à procissão figurativamente, né? É São João, autor do Apocalipse, né? Que é a base, obviamente, para toda essa descrição de Dante, não só a descrição que acontece aqui, agora, né? Neste canto que nós estamos lendo, mas o que vai acontecer depois também, porque esta procissão não se esgota neste canto, né? Ela vai ter uma continuidade depois e que tem muito a ver também com o livro do Apocalipse, com as visões de São João no Apocalipse. Então, São João aqui não é por acaso também que ele encerra essa procissão, né? Ele encerra a procissão porque ele é digamos assim, o ponto de referência de Dante, por isso colocado em destaque aqui no final. E por isso ele vem dormindo ali, né? Quer dizer, para demonstrar que é alguém que viu em estado de transe ou em êxtase visionário, teve as suas visões do Apocalipse e as descreveu no seu livro. Então, esse aqui é mais fácil também de interpretar. E estes últimos, né, estes 7, como o primeiro grupo, eram vestidos, mas de lírios em torno da cabeça não eram ornados, e sim de rosas e de outras flores vermelhas. Jurado se teria, pouco distante estando, que todos ardessem dos cílios para cima. Então vejam, ele diz, estes também estavam vestidos de branco, assim como aqueles primeiros, né, os 24 primeiros senhores, estavam vestidos de branco e tinham coroas de flores de lis, ou de lírios, na cabeça, flores brancas, de qualquer maneira. E estes estavam vestidos da mesma maneira, também de branco, mas não tinham uma coroa de flores brancas, e sim de flores vermelhas. Porque, justamente, estes têm como principal virtude a caridade. Então, vejam, dos membros daquele primeiro grupo, os 24, que representam, de maneira geral, os profetas e os autores dos livros do Antigo Testamento, aqueles que, portanto, viveram e morreram antes de Cristo, mas que tinham fé, eles são coroados de branco para representar essa fé, todos antes de Cristo. Aqueles que conviveram com Cristo,
que sabem o que testemunharam a vinda, o nascimento, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo, toda a história, enfim, aqueles têm a esperança de que isso tudo vai mudar o mundo. Então, são os animais coroados de verde. E estes últimos são coroados de vermelho, representando a caridade, que é a principal mensagem do ponto de vista de Dante da Tormenta, mas que eu acho que deveria ser o ponto de vista geral, né? A caridade é a prática da caridade é a principal mensagem do cristianismo. Então, do amor ao próximo, né? Caridade, vejam que Dante entende aqui caridade como amor-caridade. Não é caridade só não é no sentido de generosidade, como diz, de benevolência, de fazer, de praticar a caridade doando aos outros. Aqui a ideia de caridade é uma ideia um pouco mais filosófica, mais teológica. É o amor de Deus. Caridade aqui tem que ser entendido nesse sentido. O amor de Deus. Não é simplesmente a ideia de quem tem mais doa a quem tem menos. Não é isso. A caridade é amor. Amor divino, amor de Deus, amor do ser humano pelo ser humano, e não amor sensual, mas o amor fraternal, de todos por todos. Este é o sentido da caridade. Por isso é a virtude mais importante e é a mensagem mais importante do cristianismo. Em teoria, né? Deveria ser. Bem, então aqui a gente tem a procissão que chegou ao final. E quando o carro chegou diante de mim, um trovão se ouviu e aquela gente digna pareceu ter o andar interditado, parando ali com as primeiras insígnias. Então, as primeiras insígnias são os candelabros, né? São os elementos que abrem a procissão, né? São as primeiras insígnias, os primeiros símbolos. Então, quando eles estão chegando diante de Dante, estes últimos, ouve-se um trovão e todos param. A procissão para. E aqui também o canto para, né? Porque aqui chegamos ao fim do canto, né? Nós temos aqui uma representação, uma miniatura, né, do Priamo della Quercia, né, que nós já conhecemos, né, de outras miniaturas também, que nós já vimos, que reúne de uma maneira geral ali, né, praticamente todos os elementos, né, que nós temos aqui descritos por Dante no canto. Não é tão fiel assim ao texto, né? Nós não temos aqui todos os anciãos vestidos de branco, né? Mas, enfim, é uma representação com as concessões artísticas ou as licenças poéticas, né, que o Priamo della Quercia toma para ilustrar este canto da Divina Comédia. E aqui nós chegamos ao fim, então. Vejam que todos estes elementos que nós temos aqui nesta procissão têm uma simbologia muito forte, muito ampla, muito profunda, e não é, como dizer, objetiva, direta, absoluta, é interpretável. Então, tudo aquilo que eu disse para vocês aqui é o que a imensa maioria dos dantistas vê nesta representação, nestes elementos. Mas há possibilidade de se interpretar de maneira diferente. Então, não tomem isso como uma verdade absoluta de interpretação. São possibilidades que são coerentes, e é claro, tem que ser coerente para poder se fixar como interpretação, né? Tem que ser coerente, mas não é uma verdade absoluta. Quem tiver outros elementos pode interpretar de uma maneira diferente. E é claro que sim, quem tiver interesse pode ler outras coisas e vai encontrar outras interpretações, além destas que eu citei aqui. É um canto que também tem muito mais coisa a ser
discutido, a ser conversado, a ser interpretado, a ser lido, porque cada um desses elementos aqui tem uma história própria, né? Se nós formos pensar aqui, por exemplo, nesses 24 senhores, cada um deles representa um livro do Velho Testamento. Então tem uma história a ser contada ali, e é uma história que Dante assume como verdade de fé. Depois, a representação dos 4 animais, né? De onde vem essa representação? Por que se começou a representar dessa maneira? Quer dizer, não comentei isso aqui porque não tem muito tempo também, mas há coisas a serem pesquisadas, a serem buscadas, enfim. Depois toda a representação das virtudes, né? Por que elas são representadas assim? De onde vem essa ideia de que o verde é esperança, né? Que é algo muito mais comum para a nossa cultura brasileira, né? Verde esperança. E não é tão comum assim dizer que a caridade é vermelha ou de que a fé é branca. Né? Por que o verde esperança pegou mais? Enfim, há muita coisa aqui que podia ser discutida ainda, né? E que fica aí como dica para quem tiver interesse em pesquisar, ler mais. Mas é claro que o fundamental aqui é entender que toda esta representação Dante a toma com uma seriedade absoluta, porque, como vocês sabem, Dante é um cristão convicto, né? Dante tem uma fé, como ele mesmo diz, inabalável. Para ele, tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade, né? Isso é história, tem que ser interpretado, sim, Dante concorda, tem que ser interpretado, não pode ser tomado ao pé da letra, mas, então, existe lá uma narrativa, né, que conta uma história, e que tem, então, uma história na superfície, mas todas essas histórias que têm uma superfície, digamos, declarada, elas estão ali como um véu sobre uma outra história mais profunda. Então, isso é exatamente a alegoria, né? A história que serve como portadora da história mais profunda. Isso é a alegoria. Então, Dante entende que todas as histórias da Bíblia têm um nível literal, referencial, direto, e tem um nível simbólico e alegórico que depende da interpretação. Dante entende perfeitamente bem isso, diz isso várias vezes, mas, ao mesmo tempo, ele aceita tudo como verdade, interpretado de uma maneira ou de outra, mas tudo como verdade. A Bíblia é verdade absoluta para Dante. Ele não discute isso. Então, tudo isso que ele usa aqui nessa procissão, ele usa como argumento de fé. Ele está manifestando a sua fé, aquilo em que ele acredita. Está falando do surgimento da sua fé, da fé da religião cristã, a história da evolução desta fé, desta religião, desde os primeiros textos dos primeiros profetas, dos primeiros escritores, lá mais de 1000 anos antes de Cristo, até o seu momento atual. Então, ele insere desde os livros do Velho Testamento, passando depois pelos evangelistas e pelos apóstolos que depois escreveram as epístolas, que já vieram depois de Cristo. Então, toda essa história que ele constrói vai ter uma continuação agora nos próximos cantos, em que ele vai usar todo esse conhecimento que ele tem da história da religião, da sua religião, para criticar a sua igreja atual, né? A igreja atual do momento de Dante, né? Em que ele vê uma igreja totalmente corrompida. Então, ele vai usar todo esse seu conhecimento para dizer, aquela é a verdadeira fé. Assim se construiu a igreja. Este foi o percurso para chegar até onde estamos hoje. E esse hoje em que estamos, lá em 1300, Dante vê com um certo desespero,
né? E é isso que vai acontecer nos próximos cantos. Não no próximo canto, mas a partir do 31. Porque no próximo canto, a gente tem, assim, o evento absolutamente extraordinário de toda a obra e de toda a vida de Dante, que é o retorno de Beatriz. No próximo canto, canto 30, especificamente o verso 32 do canto 30, ele vai dizer Donna m'apparve, né? Uma mulher me apareceu. E essa mulher me apareceu, uma mulher surgiu para mim, é Beatriz. Então, próximo canto a gente vai ter as grandes emoções do retorno de Beatriz. E esse é um momento realmente muito, muito especial, porque desde a morte de Beatriz, que Dante está se preparando, se aperfeiçoando como pessoa, como cristão, como poeta, para poder descrever o retorno de Beatriz. Então, ele está aqui já há 20 anos se preparando, estou chutando mais ou menos, né, 20 anos, se preparando para descrever o retorno de Beatriz. Na verdade, para descrever o seu reencontro com Beatriz. E é exatamente isso que nós vamos ver na semana que vem. Então, semana que vem o texto promete grandes emoções. Então é isso, gente. A gente, depois desta publicidade sobre o próximo canto, eu me despeço, espero que vocês tenham gostado desse canto. Tem muita coisa para descobrir nesse canto ainda, mas aí eu deixo por conta de vocês. E na semana que vem, encontramos Beatriz. Todos nós juntos vamos reencontrar Beatriz. Então é isso. Boa semana para vocês, boas leituras e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.